Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito. Muito bom dia. Hoje está assim um tempo chuvoso, mas gostoso, né? Quero te desejar, meu amado, minha amada, uma boa sexta-feira, uma sexta-feira abençoada, plena, rica no Senhor. Amém? E um final de semana, né, na continuidade, também abençoado. Amém, queridos? Amados, ontem eu passei por uma loja nova que abriu aqui perto da minha casa, e essa loja ela vende, né, portões, portas e vários modelos de portas muito estilosas. Cada uma tinha uma característica, né, um toque especial artístico, muito bonitas, né? E hoje eu lembrei disso, né? Isso veio à minha mente e eu resolvi discorrer um pouquinho sobre portas. Olha, muitas mensagens já foram ministradas em relação a portas que representam o que elas representam espiritualmente na nossa vida, mas mesmo assim eu senti de dar continuidade a esse tema e eu tenho certeza que Deus trará luz e algo bom sobre ele para você. Amém? Todos nós já nos deparamos com portas, sejam elas físicas ou espirituais, a verdade é essa. Muitas vezes a gente tem experiência, né? Por exemplo, você já se viu do lado de fora desejando que uma porta se abrisse? Ou no plano espiritual você já sentiu a frustração de uma porta de oportunidade se fechar bem na sua frente? Claro, todos nós passamos por isso, né? Por outro lado, nós já experimentamos também a alegria e o alívio quando uma porta de bênção, de ministério, se abre, não é verdade? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessas portas espirituais que, como, vamos dizer assim, eu quero colocar, né, assim, como a loja, né, no mostruário, as portas espirituais, né, como informação, né? O que nós devemos fazer quando nos deparamos com uma porta aberta, com uma porta fechada, né? E o mais importante, amados, quem controla essas portas na nossa vida? A Bíblia nos dá a resposta, né? Nos lembrando exatamente quem é o responsável por determinar o nosso acesso ou a nossa saída. Lembrando que nós temos o arbítrio, né? O livre-arbítrio de entrar ou sair. Quero destacar, né, algumas observações essenciais sobre as portas da vida. E enquanto refletimos sobre isso, eu quero te dizer que eu conheço o porteiro, né? Porque nesse caso eu também destaco a figura do porteiro, principalmente com a autoridade de deixar entrar e sair. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre elas, né, as portas, e dizer do que elas são, na verdade. Elas podem ser uma barreira móvel, geralmente sólida, né, nós estamos falando no mundo físico, para abrir ou fechar uma entrada, né, mas representa simbolicamente o acesso ou negação de ambiente. Tem um texto que está em Apocalipse 3 que diz que Deus havia colocado uma porta aberta de ministério diante da igreja de Filadélfia. Lógico que aqui já colocamos a figura da porta para o nível espiritual. Diz a Bíblia que apesar de serem fracos, né, em poder, a igreja de Filadélfia eram fortes no Senhor. Oportunidade gloriosa que ninguém podia fechar, né? Então, nós já podemos ver aqui um grande simbolismo das portas de forma profunda e importante para a nossa fé, né? E ela continua muito usada ainda na Bíblia para explicar coisas espirituais. Nós já ouvimos falar de porta aberta, em 1 Coríntios 16, Paulo diz que uma porta grande e eficaz se abriu para ele e que ela mostrava que havia muitos adversários, né? Em João 10 diz de Jesus representando a figura de uma porta de salvação. Então nós temos também a porta do céu, né? Que representa o arrebatamento, Apocalipse 4. Quando nós lemos Apocalipse 3, diz que Jesus bateu a porta, ou está batendo a porta, né? De uma porta fechada, lógico, né? Expressando desejo de entrar e cear com quem abrir. Né? Em Mateus 25, por exemplo, diz da porta que representa a rejeição e o julgamento. Mas
Temos aqui, me lembro eu, outras claras figuras de entrada e saída. Por exemplo, a nossa boca, né? É uma porta que representa aquilo que nós deixamos sair ou permitimos entrar, né? O autocontrole, né? E no Salmo 84, o salmista diz que um porteiro na casa de Deus se refere a um porteiro na casa de Deus que representa o serviço. Então, queridos, fica claro que as portas não são apenas elementos arquitetônicos, né? Elas têm uma lição espiritual profunda sobre a nossa caminhada com o Senhor. As portas abertas e as portas fechadas na nossa vida têm o poder de mudar o nosso rumo, né? Elas são instrumentos que Deus usa para nos guiar, para nos moldar, né? Para nos transportar de ambientes, né? Portas que mudam o curso da nossa história, né? Então a questão maior é exatamente o que? É o nosso discernimento. Discernir essas portas, né? Que só será possível com a direção e revelação do Espírito Santo. Então, quando Deus abre uma porta e nós discernirmos isso, ou uma porta de ministério, de oportunidade, de bênção, o que nós precisamos fazer? É entrar ou sair com fé, sem hesitação, né? Como eu falei, para entrar ou sair, porque a porta fechada é tão preciosa quanto a porta aberta, né? Uma porta fechada frequentemente nos enche assim de decepção, né? Porque muitas vezes nós não queremos ouvir o que Deus está dizendo, né? Mas as portas fechadas da vida são essenciais, amados. Elas nos redirecionam, né, para a vontade perfeita de Deus. Quando Deus fechar uma porta, nós devemos nos afastar e não tentar forçar a entrada, né? Ele tem um caminho melhor para nós. Muitos de nós estamos onde estamos hoje justamente por causa de portas que Deus amorosamente fechou ou abriu em nosso passado. Nós devemos prestar atenção às portas, né, que Ele abre, né, e aquelas que Ele fecha, pois ambas elas fazem parte do seu plano de amor. Então, nesse final, eu quero falar do grande porteiro, né? Aquele que abre e fecha as portas. Ele é o mestre das portas da vida. Em Apocalipse 3, diz que ele é o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e fecha e ninguém pode fazer o contrário. Ele detém as chaves. Só ele abre as portas e fecha as portas como lhe apraz, né? Ele detém as chaves e determina quais as portas que se abrirão e quais as portas que permanecerão fechadas. Então, nossa vida não é fruto, né, do acaso ou da sorte, mas do controle soberano de Cristo. Agora, quero dizer, né, que Ele cuida de nós, né? A Bíblia diz em 1 Pedro 5 que Ele cuida de nós, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, como Paulo diz em Romanos 8. Então saiba, o Senhor está intimamente envolvido nos assuntos cotidianos da nossa vida. Ele se importa com a gente, com você, comigo, né? Com tudo que nos afeta. Cada porta é uma expressão do seu amor, da sua atuação em nossas vidas. E, de igual modo, cada porta fechada é uma expressão maravilhosa dos pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Amém? Então, o máximo que nós podemos fazer, já falei sobre isso, é decidir se nós queremos entrar ou sair, né? Ele abre e fecha, mas quem decide se queremos entrar ou sair somos nós mesmos. Eu, por exemplo, quero entrar pela porta que é Jesus, já entrei por ela e nunca mais eu quero sair. Amém, queridos? Olha, Deus te abençoe com esta mensagem, né? Compartilhe ela com alguém, dá um like nela, se inscreva nesse canal. Bom final de semana, queridos. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.